Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e se sentir incrivelmente bem com séries de mensagens no pleno conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia. E eu desejo que você se sinta à vontade aí conectado, ouvindo em sua casa, em seu local de trabalho, na rua, ou em seu lazer. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo para ouvir a voz terapêutica da jornada de séries bíblicas que vai mudar e transformar a sua vida. Aqui agora, se prepare para ouvir a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo, Hios Theos Soter, em Filipenses, capítulo 2, versículos 8 a 11. Você ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E a Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Eu fico imaginando as 5 verdades que vou compartilhar sobre a humilhação de Jesus Cristo Hios Theos Soter, resumindo. Em primeiro lugar, ele, Jesus Cristo Hios Theos Soter, voluntariamente abriu mão de seus direitos. Em segundo lugar, ele, Jesus Cristo Hios Theos Soter, se esvaziou. Em terceiro lugar, ele, Jesus Cristo Hios Theos Soter, serviu. Em quarto lugar, ele, Jesus Cristo Hios Theos Soter, se tornou em semelhança de homens, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses 2,6. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Filipenses 2,7. Coloque a Bíblia em sua mente. Agora, especificamente em aprofundamento da voz terapêutica da Palavra de Deus. Em quinto lugar, ele, Jesus Cristo Hios Theos Soter, se sacrificou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Muitas pessoas estão prontas
a servir outros, se isso não lhe custar nada. Mas se há um preço a pagar, então perdem o interesse. Jesus Cristo Ios Theosoter serviu sacrificialmente e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo Ios Theosoter se esvaziou, se humilhou quando se fez homem. Depois, Jesus Cristo desceu mais um degrau dessa escalada da humilhação, quando se fez servo, e ainda mais, Jesus Cristo Ios Theosoter desceu às profundezas da humilhação, quando suportou a morte de cruz, e uma cruz romana. Por seu sacrifício, ele, Jesus Cristo Ios Theosoter, transformou esse horrendo patíbulo de morte no símbolo mais glorioso do cristianismo. Eu fico imaginando. A cruz de Jesus Cristo Ios Theosoter é a grande ênfase de toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Dois quintos do Evangelho que escreveu Mateus são dedicados à última semana de Jesus Cristo Ios Theosoter em Jerusalém. Mais de 3/5 do Evangelho que escreveu Marcos, 1/3 do Evangelho de Lucas e quase metade do Evangelho que escreveu João dão a mesma ênfase. O apóstolo João fala da crucificação de Jesus Cristo Ios Theosoter como a hora vital para a qual Jesus Cristo Ios Theosoter veio ao mundo e o seu ministério foi exercido. O mesmo autor diz que Jesus Cristo Ios Theosoter morreu para remover o pecado, satisfazer a justiça divina e revelar o amor de Deus. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais a Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição de uma vez por todas a seu cérebro. Foque agora. A morte de cruz tinha características. Ela foi doloríssima. Era a pena de morte aplicada apenas aos escravos e delinquentes. Havia um adágio que dizia que uma pessoa crucificada morria 1000 mortes. Muitas vezes o crucificado passava vários dias pregado na cruz e morria lentamente com cãibras, asfixia e dores atrozes. Consegue imaginar? A morte de cruz tinha características. Ela foi ultrajante. A pessoa condenada era açoitada, ultrajada e cuspida, e depois tinha de carregar a cruz debaixo do escárnio da multidão até o lugar da sua
execução. Consegue imaginar? A morte de cruz tinha características. Ela foi maldita. Uma pessoa que era dependurada na cruz era considerada maldita. Escrito bíblico, Deuteronômio 21, 23 e Gálatas 3:13. Assim, enquanto Jesus Cristo Azios Theosote estava pendente na cruz romana, embaixo, Satanás e suas hostes o assaltavam. Em volta, pendente na cruz romana, os homens o escarneciam. Enquanto Jesus Theosote estava pendente na cruz, de cima, Deus o cobria com um manto de trevas, símbolo de maldição, e de dentro prorrompia o amargo grito: Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus Cristo Azios Theosote desceu a este inferno, o inferno do Calvário. O Kyrios da igreja, Jesus Cristo Azios Theosote, consentiu em terminar sua vida num patíbulo romano e, do ponto de vista judeu, morrer sob condenação divina. Assim, Jesus Cristo Azios Theosote nos conduz com um imenso mergulho dos mais elevados píncaros aos mais profundos vales da luz de Deus para a escuridão da morte. Todavia, não devemos olhar a morte de Jesus Cristo Azios Theosote na cruz apenas sob a perspectiva do sofrimento físico. A grande questão é porque ele, Jesus Cristo Azios Theosote, morreu na cruz, e digo de passagem, romana. Jesus Cristo Azios Theosote não foi para a cruz porque Judas Iscariotes o traiu por ganância. Jesus Cristo Azios Theosote não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja ou porque Pilatos o condenou por covardia. Ele, Jesus Cristo Azios Theosote, foi para a cruz porque Deus Pai o entregou por amor e porque ele, Jesus Cristo Azios Theosote, a si mesmo se entregou por nós. Ele, Jesus Cristo Azios Theosote, morreu pelos nossos pecados, conforme 1 Coríntios 15:3. Nós o crucificamos. Nós estávamos lá no Calvário não como plateia, mas como agentes da sua crucificação. Consegue entender isso? A cruz de Jesus Cristo Azios Theosote é a maior expressão do amor de Theos por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado.
O pecado é horrendo aos olhos de Teós. A santa justiça de Teós exige punição do pecado. Como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Então, Deus, num ato incompreensível de amor eterno, puniu o nosso pecado em seu próprio Filho, Jesus Cristo, para poupar-nos da morte eterna, o fogo do inferno. Na cruz, Jesus Cristo Dios Theosote bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Na cruz romana, Jesus Cristo Dios Theosote foi desamparado para sermos aceitos. Ele, Jesus Cristo Dios Theosote, não desceu da cruz para podermos subir ao céu. Ele, Jesus Cristo Dios Theosote, se fez maldição na cruz para sermos benditos de Deus. Ele, Jesus Cristo Dios Theosote, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, a vida eterna. Você precisa entender isso ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Você está ouvindo a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo. Você vai ficar atento agora na exaltação de Jesus Cristo Dios Theosote, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. E toda língua confesse que Jesus Christos é o Kyrios para a glória de Theos Pater. Filipenses 2:11. Coloque a Bíblia em sua mente. Vou aqui agora destacar para você que está conectado, ouvindo 5 verdades sobre a exaltação de Jesus Cristo Dios Theosote. Em primeiro lugar, a exaltação de Jesus Cristo Dios Theosote é obra de Deus. O apóstolo Paulo faz uma transição daquilo que Jesus Cristo fez para aquilo que Deus fez para ele e por ele. O mesmo que se humilhou foi exaltado, e essa exaltação lhe foi dada pelo Deus Pai. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação, a estrada para a coroação passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham. Foi por causa do sofrimento da morte que essa recompensa lhe foi dada. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O seu cérebro está passando por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, e a palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição de uma vez por todas a seu cérebro. Deus não deixou Jesus Cristo Dios Theosote na sepultura, mas o levantou da morte, o levou de volta ao céu, à pátria celestial, e o glorificou. Pense mentalmente. Deus deu a Jesus Cristo Dios Theosote toda a autoridade no céu e na terra.
Deus deu a Jesus Cristo os Theosote autoridade para julgar, e o fez Kyrios, de vivos e de mortos, fazendo assentar a sua destra acima de todo o principado e potestade, constituindo-o cabeça de toda a igreja. Consegue entender a majestade de Jesus Cristo? Fica claro que essa elevação de Jesus Cristo aos Theosote não foi a restituição da natureza divina, porque ele, Jesus Cristo, jamais a perdeu, mas foi a restituição da glória eterna que tinha com Deus Pai antes que houvesse mundo, do qual voluntariamente havia se despojado. Porque Jesus Cristo os Theosote se humilhou, ele foi exaltado. Jesus Cristo os Theosote é a suprema ilustração de sua própria afirmação. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Eu fico imaginando. Os homens cuspiram nele, Jesus Cristo os Theosote, mas Deus o exaltou. Os homens deram nomes insultuosos a Jesus Cristo os Theosote, mas Deus Pai lhe deu nome que está acima de todo nome. Em segundo lugar, a exaltação de Jesus Cristo os Theosote é uma exaltação incomparável. Guarde isso em sua mente. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Coloque a Bíblia em sua mente. A expressão autos, exaltou sobremaneira, é a tradução do verbo grego hyperhypson, que só aparece aqui em todo o Novo Testamento e apenas pode ser aplicado a Jesus Cristo e os Theosote. Guarde isso em sua mente. Em nome de Cristo Jesus. O significado exaltou é super exaltado. Deus Pai enalteceu Jesus Cristo e os Theosote de uma forma transcendentemente gloriosa, majestosa. Theos Pater só ergueu Jesus Cristo e os Theosote a mais elevada excelsitude. Você precisa saber disso. Seus salvos, os justificados, os selados, os redimidos, os lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Cristo Jesus, se os salvos vão para o céu, a pátria celeste, Jesus Cristo e os Theosote ultrapassou os céus. Tendo, pois, a Jesus, o Rios Theos, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4:14. Jesus Cristo e os Theosote foi feito mais alto que os céus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores,
e feito mais alto que os céus. Hebreus 7:26. A Bíblia diz, eu acredito, e ainda mais, Jesus Cristo Zios Theosote subiu acima de todos os céus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 10. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, do significado, a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo. A exaltação incomparável de Jesus Cristo Zios Theosote consistiu no fato de ele ter recebido um nome que está acima de todo nome. Ele, Jesus Cristo Zios Theosote, recebeu este nome por herança, tendo-o tornado tão superior aos angelos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1:4. Coloque a Bíblia em sua mente. Ele, Jesus Cristo Zios Theosote, recebeu esse nome por doação. Ele deu nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. A Bíblia diz, eu acredito, o nome de Jesus Cristo Zios Theosote agora é posse da igreja. Por meio do nome de Jesus Cristo Zios Theosote, os enfermos são curados. Por meio do nome de Jesus Cristo Zios Theosote, os perdidos são salvos. Por meio do nome de Jesus Cristo Zios Theosote, os cristãos são perdoados. Por meio do nome de Jesus Cristo Zios Theosote, os cativos são libertos do poder de Satanás. Por meio do nome de Jesus Cristo Zios Theosote, as orações dos santos, da igreja, dos cristãos, são respondidas. O apóstolo Paulo diz que devemos fazer tudo em nome de Jesus Cristo Theosote, conforme registro bíblico de Colossenses 3:17. Coloque a Bíblia em sua mente. O grande título pelo qual Jesus Cristo Zios Theosote chegou a ser conhecido na igreja primitiva foi Kyrios. A palavra Kyrios tem uma história luminosa. Começou significando amo ou proprietário. Segundo, a palavra Kyrios chegou a ser o título oficial dos imperadores romanos. Terceiro, a palavra Kyrios passou a ser o título dos deuses pagãos. Quarto, a palavra Kyrios era o termo grego que traduzia Jeová na versão grega das Escrituras, a Septuaginta. Dessa maneira, quando Jesus Cristo Zios Theosote era chamado Kyrios, Senhor, significava que ele, que era o Kyrios e o dono de toda a vida, o Rei dos Reis e Senhor de imperadores, o Kyrios, de uma maneira em que os deuses pagãos e os ídolos mudos jamais poderiam ser. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia,
muitos benefícios advirão. A grande ênfase do Novo Testamento é sobre o senhorio de Jesus Cristo e os Theosote, o Filho de Deus. Jesus Cristo é chamado de Kyrios mais de 600 vezes no Novo Testamento. Somente os que confessam que Jesus Cristo e os Theosote é Kyrios podem ser salvos. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Em terceiro lugar, a exaltação de Jesus Cristo e os Theosote é uma exaltação que exige rendição de todos. A Bíblia diz em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz, eu acredito, em seu regresso em glória, Jesus Cristo e os Theosote será adorado por toda a corporação de seres morais em todos os setores do universo. Os ángelos e os seres humanos redimidos, salvos e comprados pelo sangue de Jesus Cristo e os Theosote farão isso com intenso regozijo, júbilo, enquanto os condenados, as pessoas que não obedeceram ao Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote e rejeitaram a salvação de suas almas, enquanto isso, esses condenados o farão com profunda tristeza e profundo remorso. A aclamação final do universo é o slogan confessional da igreja de hoje. Jesus Christos, Kyrios. Jesus Christos, Kyrios. Jesus Christos, Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. Tanto o universo quanto a igreja unem-se no reconhecimento comum e um tributo unânime. Jesus Christos, Kyrios. Jesus Christos, Kyrios. Na parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e os Theosote, os três mundos vão se dobrar aos pés do Kyrios, os céus, a terra e o inferno. Todo joelho se curvará diante do poderoso nome de Jesus Cristo e os Theosote, o grande ego em mim, no céu. Os anjos e os redimidos, os salvos, na terra, os homens e debaixo da terra, demônios e condenados. Com que júbilo, com que alegria ajoelharão diante de Jesus Cristo e os Theosote, os que foram salvos por Ele. Com que pavor e horrores cairão de joelhos diante de Jesus Cristo e os Theosote, os que passaram orgulhosamente por Ele e o rejeitaram o seu evangelho. E a Bíblia diz que Jesus vem tomando vingança sobre aqueles que não obedecem ao evangelho.
Jesus Cristo Ios Theosote foi coroado no dia da sua ascensão. Embora o dia da sua coroação já tenha ocorrido, infelizmente, poucos têm conhecimento desse fato auspicioso. Aqueles que amam a Jesus Cristo Ios Theosote sabem disso e se regozijam nesse fato. Mas milhões de pessoas no mundo não sabem que Jesus Cristo Ios Theosote é o Rei coroado e somente se prostrarão aos seus pés quando ele, Jesus Cristo Ios Theosote, se manifestar em glória. Naquele grande e terrível dia, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo Ios Theosote é o Kyrios, mas nem todos serão salvos. Em quarto lugar, continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, a exaltação de Cristo Jesus. Em quarto lugar, a exaltação de Jesus Cristo Ios Theosote é uma exaltação proclamada universalmente, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. A Bíblia diz, eu acredito, coloque a Bíblia em sua mente. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor. Ele, Jesus Cristo, Ios Theosote, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, diante de quem os poderosos deste mundo vão ter que se curvar e confessar que ele é o Kyrios. Aqueles que zombaram de Jesus Cristo Ios Theosote vão ter que confessar que ele é o Kyrios. Aqueles que negaram a Jesus Cristo Ios Theosote e nele não quiseram crer, vão ter de admitir e confessar que ele é o Kyrios, o Senhor. Essa confissão será pública e universal. Todo o universo vai ter de se curvar diante daquele que se humilhou, mas foi exaltado sobremaneira, Jesus Cristo, Ios Theosote. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Entretanto, na parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, Ios Theosote, nenhuma língua ficará silenciosa, nenhum joelho ficará sem se dobrar. Todas as criaturas e toda a criação reconhecerão que Jesus Cristo é o Kyrios, que Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Quero que pense nisso, aqui e agora. Em quinto lugar, a exaltação de Jesus Cristo, Ios Theosote, é uma exaltação que tem um propósito estabelecido, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios paradoxa de Theos. Filipenses 2:11. A exaltação de Jesus Cristo Ios Theosote tem dois pontos claros. Se prepare para ouvir. Que todos, em todo o universo, reconheçam o senhorio de Jesus Cristo Ios Theosote. Deus o exaltou, o fez assentar à sua destra e o constituiu Kyrios absoluto de todo o universo. O senhorio de Jesus Cristo Ios Theosote foi a grande ênfase
da pregação apostólica, descrita em Atos 2, Romanos 10, Apocalipse 17 e 19. Importa que todos, em todos os lugares, em todos os tempos, reconheçam e confessem que Jesus Cristo Asios Theosoter é o Kyrios, o Senhor. Em virtude do poder e majestade de Jesus Cristo Asios Theosoter, e pelo reconhecimento de que ele é o Kyrios, o Senhor, toda língua o proclamará. Guarde isso em sua mente. Pense nos termos pelas quais temos o privilégio de darmos glória a ele, Jesus Cristo Asios Theosoter. Pense sobre os seus nomes. Jesus Cristo Asios Theosoter é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus Cristo é o Messias, o Senhor, o primeiro e o último, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o ancião de dias, o Rei dos Reis, Senhor dos senhores, o Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo Ios Theos Soter. Ele e somente ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, é chamado de a porta das ovelhas, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor, o bispo das nossas almas. Ele, Jesus Cristo Asios Theosoter, é o Cordeiro sem defeito e sem mácula, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele, Jesus Cristo Asios Theosoter, é a palavra, a luz do mundo, a luz da vida, a árvore da vida, a palavra da vida, o pão que desceu do céu, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus Cristo Asios Theosoter, é o Deus Emanuel. Ele, Jesus Cristo Asios Theosoter, é a rocha, o noivo, a sabedoria de Deus, nosso Redentor. Ele, Jesus Cristo Asios Theosoter, é o cabeça de todas as coisas, o amado em que Deus tem todo o seu prazer. Continue cheio de entusiasmo e sorrindo, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo Asios Theosoter é tudo para você. Se Jesus Cristo Asios Theosoter representa todas essas gloriosas verdades para você, então seus joelhos se dobrarão e a sua língua confessará que Jesus Cristo Asios Theosoter é o Kyrios para a glória de Deus Pai. Que Deus Pai seja glorificado pela exaltação do Filho Jesus Cristo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios para a glória de Theos Pater. Filipenses 2:11. O fim último de todas as coisas é a doxa de Theos, a glória de Deus. O apóstolo Paulo já havia advertido quanto ao pecado da vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Toda glória que não é dada a Deus é glória vazia, é vanglória. Quero que se lembre disso.
aqui e agora. Jesus Cristo Dios Theosote se humilhou e suportou a cruz para a glória de Deus. Ele, Jesus Cristo Dios Theosote, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, e foi exaltado para a glória de Deus. Toda a vida e obra de Jesus Cristo Dios Theosote apontam não para a sua glória pessoal, mas objetiva a glória de Deus. Jesus Cristo Dios Theosote atrai os homens para si para levá-los a Deus. Na igreja em Filipos havia alguns que tinham o propósito de satisfazer as suas ambições egoístas. No entanto, o único propósito de Jesus Cristo Dios Theosote era servir a outros, ainda que isso tenha custado a maior de todas as renúncias. Enquanto alguns membros da igreja em Filipos queriam ser o centro das atenções, Jesus Cristo Dios Theosote queria que o único centro da atenção fosse Deus. Assim, o seguidor, os discípulos, os cristãos que seguem a Jesus Cristo Dios Theosote nunca devem pensar em si mesmos, senão nos demais. Não devem buscar a sua própria glória, senão a glória de Deus. Como se sente ao ouvir a jornada terapêutica na carta que escreveu Paulo aos Filipenses? Se sente preparado a tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, transformar a sua vida? Se sente preparado a entregar sua alma a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus, só Jesus Cristo salva. Ele é a única solução, a esperança para a sua alma. E faça isso, entregue sua alma enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.